A paz do Senhor, pessoal. Que alegria poder estar aqui mais uma vez para falarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 de Provérbios. Mas antes eu quero orar ao Senhor pela nossa vida, pela sua vida, pela minha vida, pela nossa família. Amém? Vamos lá? Senhor meu Deus, no nome poderoso e glorioso de Jesus, eu venho nessa hora louvar e engrandecer o Senhor mais uma vez pela nossa vida. Obrigada, Deus, porque mais uma vez acordamos. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez as suas mãos estão sobre a nossa vida. Obrigada, Deus, por cada anjo que está acampado ao nosso redor. Por cada anjo que está nos protegendo nessa hora. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada pelo ensinamento. Obrigado pela palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigada, Pai, que não há outro Deus além de Ti. Nós queremos glorificar e exaltar o Senhor nesta hora. Nós queremos Te glorificar de maneira, Senhor, gloriosa, louvando e glorificando o Teu nome a todo tempo, dizendo que Tu és santo, dizendo que Tu és bom, que Tu és glorioso, Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco ainda mais através da Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha quebrar todos os grilhões, que o Senhor venha jogar por terra toda falta de entendimento. Senhor, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Nos ensina, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Senhor. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Venha falar com cada um dos seus filhinhos que está aqui. Senhor, alcança aqueles, Senhor, que estão saindo para trabalhar, aqueles que estão voltando do trabalho, mas ainda assim, Senhor, separa um tempo, Senhor, para buscar e ouvir a Tua palavra. Dê entendimento da palavra aos Teus filhos, Senhor. É o que eu te peço no nome poderoso e glorioso de Jesus. Abra a nossa mente nessa hora, no nome de Jesus. Amém, gente? Pessoal, olha só. Vamos lá. O versículo 25, né? São outros provérbios de Salomão, mas estes são outros provérbios que foram compilados pelo servo de Ezequias, o rei de Judá. Então, eles são provérbios de Salomão, mas foram compilados pelo servo de Ezequias, o rei de Judá. Amém? Olha, verso 2 diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las. É a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Sabedoria, né? Deus, ele deu sabedoria aos reis. Por que Deus deu sabedoria aos reis? Porque eles precisavam aplicar a vontade de Deus no reinado deles. Por isso, Deus dava sabedoria ao rei. E o coração dos reis eram insondáveis, né? Insondáveis. Porque são cheios de sabedoria vindo da parte de Deus. No verso 4 diz: quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados à presença do rei, a justiça afirma o seu trono. Verso 5. Ele quer dizer assim, ó, quando a prata é tirada da escória, né, a parte ruim da prata, ali fica o bom material, né? E quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça ela firma no seu trono, né? Então, quando os ímpios eles são retirados, o caminho ele fica livre. Quando você tira o erro do seu caminho, né? Não que nós não possamos conviver com uma pessoa ímpia ou
andar com uma pessoa ímpia, mas nós precisamos saber por onde andar e com quem andar, porque muitas vezes andar com certas pessoas que não conhecem a palavra de Deus só nos tira de receber as bênçãos dos céus, as bênçãos de Deus, porque muitas vezes nós estamos no meio de andando com tomate podre, e aquele tomate podre ele acaba estragando todos os outros tomates. Então, por causa de um tomate, os outros tomates são estragados. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Um tomate estraga todos os outros. Então, quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma no seu trono. Então, se tem um monte de tomate ali, tem um estragado ali no meio. Se a gente deixar, ele vai infectar os outros. Mas se tirarmos, ele vai parar de infectar todos os outros tomates. Assim são como as pessoas. Não somente ímpios, mas existe até próprios crentes que são tomates podres no meio da igreja, que eles acabam infectando outras pessoas e acabam arruinando e levando por caminhos errados, né? Então, por isso, precisamos vigiar para que o nosso caminho seja um caminho livre e um caminho abençoado. Amém? No verso 6 diz assim: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. 7. É melhor que o rei lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade, o que você viu com os olhos. É tipo assim aquele ditado, né? Você sentar num primeiro lugar e de repente chega uma pessoa importante e você tem que sair daquele lugar porque você sentou em um lugar que não pertencia a você. Então, assim, muitas vezes é melhor a gente sentar no último banco para que nós possamos ser convidados para sentar no primeiro banco, né? Não chegar já de cara exigindo o lugar ou chegar já de cara reivindicando algo. E isso não é boa atitude. Então pode chegar a acontecer essas coisas e se sentir humilhado, né? Por esse tipo de atitude. Por isso é melhor sentarmos no último banco e evitar ser humilhado. Verso 8 diz: não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar. É tipo assim, é você não se precipitar ao falar, né? Tem pessoas que eles tiram as próprias conclusões deles, aí eles decidem que alguém fez aquilo. Aí ele vai lá e fala assim, que fulano fez aquilo. Ele nem sequer foi a fulano perguntar se fulano fez aquilo, ou nem sequer deu a chance para a pessoa se explicar. Então ela vai lá e diz, porque fulano fez aquilo. Muitas vezes a pessoa mudar de atitude não significa que a pessoa virou caguete, que a pessoa tá dizendo que tá falando mal de você, não. Mudança de atitude significa o nascimento em Cristo Jesus. Quando nós mudamos de atitude, muitas vezes não mais fazemos parte de certos tipos de roda, nós estamos mudando para o melhor, né? Para o melhor que Deus quer para nós. Tipo, vamos mudar. Então, não vamos apontar o dedo para o nosso irmão sem saber verdadeiramente o que aconteceu. É igual às vezes você liga para uma pessoa, a pessoa não te atende e você já começa a julgar, você já começa a falar mal da pessoa, porque a pessoa isso, porque a pessoa aquilo. Então, assim, não podemos levar as pessoas precipitadamente ao tribunal, né? Pois o que você fará se o seu próximo desacreditar? Então, às vezes, nós damos de cara com uma verdade, nós damos de frente com uma verdade que nós não queríamos dar, né? Porque fomos precipitados no falar. Verso 9. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. É isso aí. É você ir diretamente na pessoa, conversar com ela, perguntar a ela se você tiver algum problema, se você não confia mais na pessoa e não sair por aí recriminando a pessoa, falando mal da pessoa
tipo, fazendo má reputação da pessoa sem saber se é verdade. Porque se você não vai até a pessoa, dar a ela a chance, a oportunidade de se explicar, talvez você pode estar completamente enganado da sua atitude. Então, primeira coisa, nós precisamos dar a oportunidade para a pessoa se explicar, para a pessoa dizer, olha, eu não fiz isso, você está enganado, ou talvez eu fiz e pedi perdão, mas não recriminá-lo e colocar o nome da pessoa em má reputação, né? No verso 11 diz assim, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Aqui ele mostra dois lados, tanto alguém que você repreende e ouve, ou alguém que você aconselha, ouve, recebe e ainda leva adiante o que você tá ensinando, né? Porque tem pessoas que ouve pronto e fica ali, mas tem pessoas não, tem pessoas que recebem o que você falou e passa para frente aquilo que você falou. Então, é um conselho, uma repreensão que você deu à pessoa com sabedoria. Então, o sábio, ele sempre usa o que ele recebe e passa para frente. E é isso que nós deveríamos fazer. Receber a repreensão, receber o conselho, usar aquilo e passar para frente para ensinarmos outro, né? O sábio, ele sempre vai receber dessa maneira. Tem pessoas não, que só vai receber e vai ficar calado ali pronto. No verso 13 diz, como frescor da neve, na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Naquela época existia os mensageiros, né? Os reis ou aqueles que tinham servos, eles queriam levar uma mensagem importante. Eles tinham um mensageiro, uma pessoa que eles enrolava ali aquela cartinha lá, com aquela cordinha lá, que eu esqueci o nome dela, e enviava o mensageiro. Então, assim, um mensageiro de confiança, ele jamais abriria aquela carta, ele jamais falaria nada, como na época de Davi, né? Davi escreveu uma carta e mandou para o general dele, foi quando ele mandou mandou colocar o marido de Betseba na frente da guerra. O mensageiro não abriu aquilo ali para ler ou ter uma prova contra o Davi. Então, assim, era um homem de confiança. Era um homem de confiança dele, né? No verso 14. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. É aquele ditado, promete não dá. Né? Se gaba de algo que não fez, se gaba de algo que não deu. É aquela pessoa que fala, ô fulano, eu vou te dar uma coisa, mas não dá. Pensa, promete, mas não dá. Promete, mas não faz. É isso que ele quer dizer. No verso 15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Isso é muito verdade. Quando você tem paciência, você consegue trazer o seu ponto de vista até a pessoa, né? Agora, quando você vai com muita ignorância, gritando, quando você grita, você já perde a razão. Quando você aumenta a sua voz, você já perde a razão totalmente ali, entendeu? Então, assim, quando você tem paciência para poder trazer o seu ponto de vista até as pessoas, isso sim. Aí é outros 500. Aí você consegue quebrar até ossos. A palavra de Deus diz. Então, que nós possamos ser brandos ao falar, que nós venhamos ter autoridade ao falar, mas com uma língua branda, para que nós venhamos conseguir colocar o nosso ponto de vista e consigamos tocar o coração das pessoas e ter paz,
um com o outro, né? Porque quando você tem paz, você fala com amor, você fala com paciência, você consegue trazer a paz naquele momento, né? 16. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. É você ter bom senso, né? Quando você encontrar algo, é igual quando você encontra uma amizade, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Você encontra uma amizade, aí você gosta tanto daquela pessoa, você fica o tempo inteiro com aquela pessoa, o tempo inteiro com aquela pessoa. E aí quando você vê, sabe o que que acontece? A amizade enjoa muito de você, porque você ficou muito tempo com ela. Então, nós precisamos saber dosar e saber e tentar não ser inconveniente, porque quando a gente vai, quando cai a ficha, você já perdeu a amizade, né? Porque você foi muito inconveniente, né? Não deu espaço para a pessoa, ficava o tempo inteiro na casa da pessoa, ou vice-versa. Então, acaba desgastando uma amizade que poderia ser uma amizade bonita, mas acabou estragando pelo desgaste de estar o tempo todo juntos, né? 17. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. É isso que eu estava falando também, né? É como você visitar demais a casa do seu vizinho e aí o vizinho acaba ficando enjoado de você e você acaba perdendo a amizade porque a pessoa já não aguenta mais olhar para sua cara porque acaba sendo bem inconveniente. 18. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei do Salmo 35, né? O Salmo 35 fala muito sobre isso. Depois, se você puder, vá lá no Salmo 35, quando terminar o devocional, e medite no Salmo 35. O Salmo 35 fala sobre isso. Sobre uma pessoa dar falso testemunho contra o seu próximo. 19. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Uau, é alguém assim que não tem como confiar, né? Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. É como você colocar, por exemplo, um trabalho seu que você depende daquilo ali para viver e você colocar na mão de uma pessoa que não vai cuidar para você, que não vai te servir da maneira que você achou, porque aquela pessoa, na verdade, não é alguém confiável, né? É uma pessoa que fingiu ser uma coisa e na hora da necessidade que você precisou era outra completamente diferente. Então, como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. 20. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida e cantar com o coração entristecido. É como falar algo para alguém no momento de luto. Você não sabe o que falar, então é melhor não falar nada, né? Uma pessoa tá passando por aquela tristeza ali no momento. Se você não tem uma palavra que verdadeiramente vem do coração de Deus, fale nada. No máximo, dê um abraço na pessoa, mas não fale nada. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. A palavra de Deus, ela nos ensina a pagar o mal com o bem.
A melhor vingança que você pode fazer com uma pessoa é pagar ela com bem. Ela te fez o mal, você vai lá e faz o bem para ela. Ela te machucou, você vai lá e faz o bem para ela. Ela te roubou, você vai lá e faz o bem para ela. Ela te maltratou, você vai lá e faz o bem para ela. Eu tenho uma amiga que... Ô menina do coração bom. Ela tem uma cunhada que só o sangue de Jesus, essa cunhada fala mal dela. Junta com outras pessoas para falar mal dela. E pensa numa mulher de Deus. Pensa em uma menina de Deus. Eu lembro que um dia, no aniversário dessa cunhada, essa cunhada machucou tanto essa menina sofreu tanto naquele dia. Chorou, 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 chorou. E ela ainda foi forte. Foi lá, na casa da cunhada, abraçou a cunhada. Presenteou a cunhada e voltou para casa dela. Isso é pagar o mal com o bem. Machucado, sangrando, mas ainda ali, dando a outra face para bater. Diferente de muitas histórias que nós vemos por aí. Então a gente tem que seguir esse tipo de exemplos, né? 23. Como o vento norte traz chuva, assim a língua afligida traz o olhar irado. Tem pessoas que ela faz de tudo para ganhar a atenção das pessoas, né? Inventa, conversa, se faz o melhor historiador, finge, conta história. E essa não é a melhor forma de ganhar o coração de alguém. De mentir para as pessoas, né? Para conseguir a atenção de alguém. Verso 24. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. A Bíblia, ela nos ensina que é muito importante conhecer a pessoa antes de casar. Porque você não sabe se a pessoa é uma pessoa rixosa, se a pessoa é uma pessoa briguenta. Quer conhecer uma pessoa? Visite a casa dos pais. Olhe a maneira com que o rapaz trate a mãe, o pai, ou a moça trata a mãe e o pai, porque da mesma maneira que eles tratam os pais, é como eles vão tratar você quando casar, né? Porque esse negócio de amor pra lá, amor pra cá, isso é só no começo. Depois que passa a paixão, tudo fica normal. Depois que mora junto, tudo fica normal. Então precisa prestar atenção como eles são antes de casar com os pais, com os irmãos, né? 25. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma tarde distante. Quando você recebe uma boa notícia, é maravilhoso, né? 26. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Uau! É tipo quando você deixa que uma informação errada seja passada. Por exemplo, quando você fala de Jesus, aí vem uma pessoa de uma seita, por exemplo, e vem e fala outra coisa. E você precisa se posicionar para que a verdade seja dita, porque se você deixar, você acaba deixando com que a imagem do nome de Jesus seja denegrido por causa daquela informação errada de uma pessoa. Então, nós como cristãos, nós precisamos nos posicionar e não deixar, não fraquejar e não nos calar quando precisamos nos posicionar em relação à palavra de Deus. 27. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Aqui ele fala de novo, né, sobre comer e comer demais. E também buscar a própria honra não é bom.
Não é bom estarmos ali tentando mostrar que somos melhores ou que podemos, que devemos ser honrados. Então, isso não é bom. Precisamos esperar o tempo certo de Deus para que Ele venha nos honrar. Amém? Verso 28, o último, diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uau, para fechar é forte. A pessoa que não tem domínio próprio, ela é como uma cidade sem muros. Ela é como uma casa sem muros, é como uma casa sem proteção. A pessoa que não tem domínio próprio. Claro, né? Então eu gostaria de orar agora. Por você, por mim, pela sua casa, pela sua família. Clamando ao Senhor que Ele venha derramar sobre nós. Que Ele venha nos dar domínio próprio. Domínio próprio. Com o domínio próprio nós não alteramos as nossas vozes. Com o domínio próprio nós não apontamos o dedo para ninguém. Com o domínio próprio nós não falamos mentira, mentiras. Com o domínio próprio nós temos amor para dar ao próximo. Somos benignos, não malignos. Com o domínio próprio a gente não fala, eu falo mesmo. Eu sou assim. Nós não somos assim com o domínio próprio. Nós temos um coração ansioso para acertar, com o coração cheio de amor para dar, com vontade de fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, o querer de Deus nas nossas vidas. Com domínio próprio, a gente acerta. Com domínio próprio, a gente quer amar. A gente quer ser longânimo. Com domínio próximo, a gente quer ser benigno. Então, com domínio próprio, nós somos aquele que queremos ter paz. Com domínio próprio, nós não falamos mal de ninguém. Com domínio próprio, nós nos controlamos de maneira que o Senhor, Ele invade o nosso ser, o nosso coração e nos leva a ser melhor pessoa nele. Então, no nome de Jesus, Senhor, eu quero profetizar sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, sobre a vida dos seus filhos, do seu esposo, da esposa. Domínio próprio, Senhor. Que o Senhor venha derramar do teu amor, da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia sobre cada um dos meus irmãos nesta hora. Senhor, eu clamo o sangue de Jesus sobre cada um dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha derramar da tua alegria, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, renova as forças deles, das minhas irmãs nessa hora. Renova as forças de cada um desses que estão ouvindo essa oração agora, neste momento. Eu te clamo no nome de Jesus. Capacita cada um, Senhor, para fazer o seu querer. Capacita cada um, Senhor, para fazer a sua vontade. Pai, no nome poderoso e glorioso de Jesus, eu te clamo. Vem fazer o seu querer no nosso meio. Vem fazer a sua vontade no nosso meio. Senhor, derrama, Senhor, a alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eu profetizo a vida do Senhor sobre os meus irmãos. Senhor, que a alegria do Senhor esteja sobre a casa dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor, que a tua alegria não venha se afastar das nossas vidas, que a tua alegria não venha se afastar do nosso meio, que o teu poder, a tua alegria, a tua majestade, a tua glória venha se derramar no nosso meio, Senhor. Espírito Santo de Deus, no nome poderoso de Jesus, enche a vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo agora esta oração, que está recebendo agora essa oração. Toca na vida dele, na vida dela. Derrama do teu favor, da tua graça, da tua misericórdia sobre essas vidas. Eu te clamo no nome poderoso e glorioso de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, se essa oração abençoa a sua vida, envia para outra pessoa. Toque em outras vidas. Amém? Deus te abençoe e até o próximo, que será o capítulo 26.